O amor pode ser tudo, menos compartilhado. Pelo menos é isso que pensa a maioria da sociedade. No caso de hoje, vamos contar a história de um casal que supostamente acreditava em um relacionamento aberto. Bom, pelo menos Kelly Cochran acreditava. Até que ela percebeu que nem tudo em seu casamento perfeito era um mar de rosas, e sua história maluca de amor terminou da pior maneira possível. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Kelly Cochran. Mas antes, se você está chegando agora e é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. Temos casos inéditos toda semana, então ative o sininho para não perder nenhuma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Nascida em 5 de junho de 82, Kelly Mary cresceu em Maryville, Indiana, e começou a usar drogas no ensino médio. Ela fugiu de casa várias vezes e acabou sendo expulsa definitivamente aos 18 anos por não seguir as regras impostas por seus pais. Ela supostamente teve vários terapeutas durante sua adolescência, mas o tratamento não conseguiu mudar seu comportamento rebelde. Kelly e Jason Cochran eram vizinhos. Eles nasceram, cresceram lado a lado e lentamente se apaixonaram. Em 2002, logo após se formarem no ensino médio, eles decidiram se casar, apesar de suas personalidades opostas. Eles pareciam se amar genuinamente e rapidamente começaram seu próprio negócio. Após 10 anos de trabalho árduo na manutenção de piscinas, as costas de Jason adoeceram e ele não conseguia mais realizar suas funções na empresa. Muitas vezes, ele estava com dores excruciantes e mesmo que Kelly tenha feito um grande esforço para pagar as contas, eles continuaram acumulando dívidas. Kelly foi bem-sucedida em algumas áreas de sua vida. Ela obteve um diploma universitário em psicologia e foi a principal fonte de renda do casal por vários anos. Por outro lado, ela continuou a usar drogas, teve vários casos extraconjugais e, em suas próprias palavras, não tinha absolutamente nenhum remorso por nada que tivesse feito. Em 2013, eles se mudaram para Iron River, no estado de Michigan, em parte para que Jason pudesse comprar maconha legalmente, o que ajudaria com sua dor nas costas. Na nova cidade, Kelly conseguiu um emprego em uma fábrica de peças para navios da Marinha, onde conheceu um homem chamado Christopher Regan, de 53 anos, mais conhecido como Chris. Ele era um veterano da Força Aérea que cresceu em Detroit e depois de deixar o serviço nas Forças Armadas, se estabeleceu em Iron River. Apesar de uma diferença de idade de 20 anos, Kelly com 32 anos e Chris com 53, eles tinham muito em comum. Ambos eram extrovertidos, sociáveis e costumavam fazer pausas juntos durante o expediente de trabalho. Assim, logo começaram uma relação e os boatos sobre seu caso se espalharam pela pequena cidade. Na manhã de 14 de outubro de 2014, Chris mandou uma mensagem para sua ex-namorada, uma professora chamada Terry. Eles estavam tentando consertar a relação que se desgastou após o início do caso de Chris com Kelly. E fizeram planos para passar o dia de ação de graças juntos. Porém, essa seria a última vez que alguém ouviria falar dele. Depois de 10 dias sem ter notícias do ex-namorado, Terry denunciou seu desaparecimento ao departamento de polícia de Iron River. Quando a polícia revistou sua casa, perceberam que ela estava em completa desordem, o que, segundo Terry, não era característico dele. Seu telefone celular não foi encontrado, mas seu carro foi localizado fora da cidade. Nele havia um adesivo com instruções para uma casa em uma antiga comunidade mineira, onde ficava localizada a casa de Kelly e Jason Cochran. Os policiais foram até lá para conversar com os Cochran. Kelly disse que estava em contato com Chris na época em que ele foi visto pela última vez, mas não teve mais notícias dele desde então. A sargento da polícia de Iron River, Cindy Barrett, achou Kelly amigável, extrovertida e tranquila, mas Jason estava sem emoção e ficou ao lado da esposa o tempo todo. A detetive ficou desconfiada, mas não tinha nada em que basear suas suspeitas. Os colegas de trabalho de Chris e Kelly contaram à polícia sobre seu romance. Então Kelly e Jason foram levados para uma entrevista formal. Kelly admitiu que ela e Chris estavam tendo um caso, mas disse que ela e Jason estavam em um casamento aberto e o marido estava bem com isso. No entanto,
A entrevista com Jason foi na contramão de tudo, quando ele demonstrou estar chateado com Kelly e seus casos extraconjugais. Em março de 2015, 5 meses após o desaparecimento de Chris, a polícia vasculhou a casa dos Cochran, mas não encontraram um corpo ou qualquer evidência que os ligasse ao desaparecimento. Entretanto, eles encontraram um rascunho de um livro escrito por Jason, no qual ele falava sobre continuar matando e buscando vingança contra alguém. Pouco depois, os Cochran deixaram a cidade e voltaram para Indiana, mudando-se para a pacata cidade de Hobart. Um ano se passou sem que a polícia encontrasse alguma pista sobre o paradeiro de Chris, até que, em 20 de fevereiro de 2016, Kelly Cochran ligou para o 911 dizendo que seu marido não estava respirando. Quando os paramédicos chegaram à residência do casal, Kelly estava histérica e perturbada, e eles perceberam que Jason já estava morto. Parecia que ele havia morrido de overdose de heroína, droga que ele teria começado a usar recentemente para combater sua dor crônica nas costas. A autópsia confirmou que Jason usava grandes quantidades de drogas, mas também determinou que ele havia morrido, na verdade, por asfixia causada por estrangulamento, e sua morte foi considerada homicídio. Os investigadores interrogaram Kelly várias vezes durante os dias seguintes e pensaram que ela estava prestes a ceder. Mas no final de abril de 2016, 2 meses após a morte de seu marido, Kelly enviou uma mensagem para os detetives, dizendo que estava fugindo para a costa oeste, em uma tentativa de tirar a polícia de seu encalço. Em uma operação conjunta que contou com a colaboração dos departamentos de polícia, tanto de Iron River quanto de Hobart, as autoridades emitiram um mandado de prisão para a principal suspeita das mortes de Christopher Regan e Jason Cochran. Os detetives mandaram várias mensagens de texto para Kelly, esperando que eles pudessem obter uma leitura dos dados do GPS de seu celular. Até que, em 28 de abril de 2016, eles conseguiram rastrear sua localização até a casa de um primo que morava em Kentucky, onde finalmente a prenderam. Sob custódia, Kelly logo contou aos detetives tudo o que eles queriam saber e muito mais. Ela disse que quando ela e Jason se casaram em 2002, eles fizeram um pacto que, se um deles tivesse um caso extraconjugal, juntos, eles matariam a pessoa que se colocasse entre os dois. Segundo Kelly, furioso com seu caso com Chris, Jason a forçou a atraí-lo para sua casa. E enquanto ela estava fazendo sexo com o amante, seu marido o surpreendeu atirando na cabeça dele, a queima-roupa, com um rifle calibre 22, e o desmembrou com o auxílio de uma serra circular. Mais tarde, Kelly levou os investigadores até o local onde a arma do crime e as partes do corpo de Chris foram descartadas. Porém, tudo que a polícia encontrou foi um crânio com um buraco de bala. Kelly disse aos detetives que seu caso com Chris foi a única coisa boa que ela teve na vida. Após o assassinato de seu amante, ela culpou o marido e decidiu matá-lo por vingança. Ela também afirmou que não perdeu um minuto de sono por causa de Jason, mas que se sentia mal pelos seus pais, que eram boas pessoas. É difícil saber o quanto acreditar no que Kelly Cochran dizia. Alguns de seus comentários parecem ter saído direto de um livro de criminologia. Ela foi considerada competente para ser julgada. Não havia evidências de uma doença mental grave, e em seu histórico de saúde mental existe apenas uma internação psiquiátrica voluntária de 4 dias em abril de 2016, após os 2 homicídios. No início de 2017, Kelly foi a julgamento e enfrentou várias acusações. O homicídio de Chris, invasão de domicílio, conspiração para cometer homicídio, mutilação, ocultação de cadáver e obstrução de justiça. Ela foi considerada culpada de todas as acusações, incluindo homicídio em 1º grau, e foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ela se declarou culpada pela morte de Jason Cochran, evitando assim passar por um 2º julgamento, e em abril de 2018 foi sentenciada a mais 65 anos de prisão. Enquanto estava sob custódia, Kelly fez alegações de que ela e seu marido poderiam ter cometido outros homicídios. Em documentos judiciais, a promotoria do condado de Iron diz que Kelly reclamou a responsabilidade pela morte de outros indivíduos, o que, se for verdade, a torna uma serial killer. Em 2018,
as autoridades investigaram a possibilidade dos Cochran serem assassinos em série, bem como alegações de membros da família dizendo que o casal pode ter matado outras 9 vítimas enterradas no meio oeste. Porém, até o momento, nenhuma outra acusação foi feita contra Kelly Cochran. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.